Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de julho. Eu comecei o mês com um livro ali do meu projeto, A Comédia Humana, do Balzac. Estou aqui no volume 5 e o livro da vez é o Pierrette, tem cerca de umas 200 páginas, né? E ele faz parte de uma série chamada Os Celibatários, compostos de 2 títulos. O segundo título tá aqui, que é o Cura de Tours, que é o último título e o próximo a ser lido aqui desse volume, tá? Eu vou começar falando porque que levou o Balzac a escrever essa história. Então é o seguinte, em 1830, o Balzac estava envolvido na defesa, né, de um amigo tabelião que estava sendo acusado do assassinato da esposa e do criado. Eu não sei se se o cara realmente era culpado, mas o fato é que o processo acabou terminando no julgamento dele como culpado e ele foi condenado à morte, né? Ele foi executado mesmo, porque naquela época era assim. Então, o que levou Balzac a escrever este livro, né, que foi publicado em 1839, 9 anos depois desse processo, foi as decepções que ele teve ali com esse processo judiciário, né? O livro então vai contar pra gente a história da Pierrette Lohan, que é uma jovem da Bretanha, ela tem cerca de 15 anos e fica órfã de pai e mãe e é enviada para uma cidade de nome Provins para ser criada por seus primos, que são os celibatários da história, né? Sylvia e Denis Rogron. O Balzac, ele é extremamente descritivo, né, principalmente em relação aos às características físicas de seus personagens e lugares, e a descrição que ele faz a essa localidade, Provins, me levou aí ao Google para pesquisar se essa cidade realmente existe. Ela existe, ela é patrimônio da Unesco, uma cidade medieval. Então joguei lá o Google Imagens, fiquei muito curiosa de conhecer, porque o Balzac ele faz umas descrições ali que criam verdadeiros quadros ali na nossa cabeça, né? Então, Provins. Bom, então a menina é enviada para lá para ser criada por esses primos, né? Só que esses primos, eles mais do que tutores, eles acabam se revelando ali verdadeiros algozes, né? Verdadeiros carrascos da menina. Eles são ali muito avarentos, né? Fizeram fortuna em Paris como comerciantes de armarinhos e eles também ali estão lutando para serem aceitos ali na fechada sociedade de Provins. A história em si, ela nada tem demais, tá? Inclusive ela me lembra muito a história da Cinderela, né? Da gata borralheira, mas à medida que a ação avança, a gente vai se deparando ali com as intrigas, as maledicências, as picuinhas ali mesmo daquela gente ali provinciana, aquela gente do interior, e toda a ação vai culminar ali num processo judiciário dos irmãos contra a menina, né? Então a gente vai tomar conhecimento ali dos trâmites ali, dos bastidores ali desse processo judiciário. Então esse é o grande mérito da história, tá? É a gente tomar conhecimento de como essas coisas aconteciam na época. Então considero esse livro como se fosse esses livros ali de tribunal, né? Muito bom nesse sentido. E ali a gente vai ver, ter várias figuras, né, dos aproveitadores. Tem um advogado extremamente ambicioso, ardiloso, esperto mesmo, o cara é uma verdadeira víbora. Então eu imagino que o Balzac ele tenha se inspirado nas figuras ali do processo verdadeiro lá do seu amigo para criar os seus personagens e o seu projeto, e esse processo ali tão injustamente orquestrado. Então o grande mérito da história é essa, né? Tem um trecho que eu queria destacar que eu achei muito interessante, muito engraçado, que numa determinada parte, uma personagem de 40 anos, ela quer se casar, ela pensa em se casar e procura um médico para ver o que ele acha. E ele desaconselha, né, falou, não, com 40 anos de idade, com essa idade é muito perigoso, porque se você engravidar, os riscos de uma gravidez nessa idade e tal. Então ele diz, ou você não se casa, ou então você espera daqui uns anos para você se casar, né? Ou seja, quando ela estiver na menopausa que não tem mais perigo de engravidar. Então é muito interessante isso. Bom, então é isso, essa foi a primeira leitura que eu fiz. Depois eu li esse aqui para o projeto Livrado, um autor do seu estado, Cira e o Velho. Eu tinha comprado esse livro há muito tempo, foi na Bienal de 2014, então
autografada aqui pelo autor Walter Tcherno. Esse livro acho que é de 2001. Bom, o livro, ele é narrado por a história é contada por começa nos dias atuais, né? A história é contada por um narrador ali desconhecido, que a gente não sabe quem é. E esse narrador, ele tá em busca de conhecer a história da Cira, que seria filha, que é filha do Cobra Norato e de sua... que é ela é filha do Cobra Norato, e também vai contar a história de Cobra Norato e da Maria Caninana, irmã do Cobra Norato, né? Então são figuras ali lendárias. A história, ela se passa no século XVIII, e eu gostei, porque sempre gostei muito de lendas, muito de folclore, e ela vai trazer todas várias das figuras ali folclóricas, as lendas brasileiras, então achei muito legal por causa disso, tá? O livro, ele é todo ilustrado pelo próprio autor, né? E pra mim, assim, o grande mérito da história, que eu realmente gostei, foi o prólogo, né? Onde vai se... Assim, não vou querer falar muito, mas o prólogo ele reserva uma surpresa pra gente, e o grande mérito foi esse prólogo pra mim, tá? É a forma como ele encerrou a história, pra mim foi genial, né? É uma história basicamente a trama é uma trama de vingança, então gostei do livro. Depois, dentro também de um outro projeto que eu estou fazendo, que é ler a obra do Monteiro Lobato na ordem cronológica, seguindo aqui a sequência desse aqui, Monteiro Lobato livro a livro, organizado pela Marisa Lajolo, que é uma das grandes estudiosas da obra do Lobato. E o livro da vez foi Ideias de Jeca Tatu, que faz parte dos livros de crítica jornalística, né? Esse livro ele foi publicado inicialmente em 1919, e nessa primeira edição ele continha apenas 17 artigos. Depois tem uma reedição em 1946, onde foram incluídos praticamente o dobro dessas histórias, então tem 35 artigos ali escritos em jornal, e basicamente o que vai tratar esses artigos são as ideias que o Monteiro Lobato tinha em relação a várias vertentes da arte, né, brasileiras. Então a crítica principal que ele faz, tanto no ramo da pintura, da escultura, e a arquitetura brasileira, o que ele quer dizer é que o brasileiro, ele sempre cria, tudo que ele cria é copiando os padrões europeus, especialmente naquela época. Então ele escreve tudo em defesa de uma arte própria, né? De que a gente teria como defender, criar a nossa própria arte com a assinatura brasileira, né? Então ele cita os dois principais nomes ali para ele dentro da pintura, que é o Almeida Júnior e o Pedro Américo, né? Principalmente o Almeida Júnior, que para ele é um dos melhores pintores que o Brasil já teve, porque ele justamente não se deixou ali vender pelos padrões ali europeus, né? Bom, o interessante é que esse livro, o mais interessante desse livro é que ele contém aquele malfadado artigo Paranoia ou Mistificação, de 1922, onde ele vai fazer uma crítica principalmente à obra da pintora Anita Malfatti. É citado aqui na obra da Marisa Lajolo que este artigo é um dos mais criticados e menos lidos. Então acho que deve ter na internet, se tiver eu vou deixar linkado aqui embaixo. Mas eu devo dizer que eu li e eu concordo com praticamente 90% do que o Lobato defende ali, né? Eu só não concordo dele encaixar a Anita Malfatti nesses critérios, porque eu dei uma olhada ali na obra dela, nas obras dela, e eu acho que não se encaixam muito naquilo que ele coloca ali, né? Mas eu concordo com muito do que ele diz ali. Eu acho que ele foi mal compreendido e eu acho que é bom que se leia, tá? Mas o Lobato, ele realmente é muito, acho que ele pegou pesado, ele era muito contundente assim ao dar suas opiniões, então eu acho que de repente ele podia ter pesado um pouco menos ali na pena, tá?
Bom, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Eu li também o Pinóquio e o Germinal, mas estes livros eles vão entrar em vídeos separados que são do projeto 100 livros da literatura para o cinema. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Marmelada de banana.